Olha, Skinamarink é um filme muito esquisito. E quando eu tô falando muito esquisito, eu não tô exagerando não, tá? Eu não me lembro nos últimos anos de ter visto nada tão experimental quanto esse filme aqui. Esse é um filme de terror experimental canadense lançado no ano passado e que chegou agora aos cinemas brasileiros, e eu aposto que só em centros muito grandes, e é até compreensível, tá? Porque ele não é nada comercial. Eu acho até que ele só chegou aos cinemas aqui do Brasil porque ele fez muito sucesso no TikTok. Foi por lá, inclusive, que eu ouvi falar primeiro desse filme. E como eu moro em Aracaju, né, que tá muito longe de ser um grande centro, eu tive que baixar pela internet, né, daquele jeito que você tá ligado. Ele é até relativamente fácil de encontrar, mas infelizmente não tem nem para alugar nas plataformas digitais, o que é uma pena. Então, se você não faz nenhuma ideia de como baixar um filme na internet ou não conhece ninguém que saiba, você vai ter que assistir no cinema. Isso, claro, se você morar em São Paulo, Rio de Janeiro, nessas cidades muito grandes, ou você vai ter que ter a santa paciência de esperar uma dessas plataformas colocar, pelo menos para aluguel. Mas tá, vamos lá, qual é a história? E é aí que tá, o filme, ele não tem uma história definida. E talvez seja por isso, né, que ele seja um filme muito experimental, como eu não vi, pelo menos nos últimos anos. Eu me lembro quando eu era bem moleque, assim, a internet ainda era discada e fazia aquele barulho horrível de um galo cantando toda vez que eu ia conectar, e aí tinha uns vídeos meio estranhos na internet, tinha um vídeo de um anão meio bebê numa cadeira de roda que ficava soltando os raios aí pelo olho. Eu vou procurar aqui pra colocar na edição, porque realmente é um vídeo muito antigo, mas quando eu era pequeno isso me deixava completamente aterrorizado. E pelo menos puxando pela minha lembrança, eu acho que é o que é mais próximo desse experimento aqui. Eu acho que o Kyle Edward Ball, ele quando criou esse filme, ele quis despertar na mente de quem assistia essa sensação de pesadelo de quando você era guri, sabe? Quando você era pequeno. Eu não tenho lembranças muito claras dessa época, dessas experiências de pesadelo, mas eu me lembro da sensação que eu tinha em alguns sonhos ruins, principalmente depois que eu assistia algo que me deixava impactado. Aquela sensação de frio na espinha e que não importa pra onde eu olhasse, pra onde eu corria, eu tava sozinho, largado no mundo, e eu tentava gritar e não conseguia. Sabe essa agonia que você tem, principalmente quando você é pequeno, esse medo quase irracional de ficar perdido no shopping, por exemplo? Ou então das lojas todas fecharem, você ficar lá, alguém esquecer você lá dentro, como se isso fosse possível. Esse medo quase irracional, ele tá bem impregnado aqui, e eu acho que inclusive foi por isso que ele fez tanto sucesso no TikTok, porque o público do TikTok ela é muito mais jovem, e aí, quando essa galera teve acesso a esse filme, o gatilho tava muito mais fresco na memória do que eu, que tenho 35 anos de idade, e aí pronto, véio, foi uma explosão, todo mundo dizendo como era esse filme, como ele era horripilante, como ele era uma experiência muito marcante na vida deles, e barará, barará. Mas sendo bem sincero, pra mim, pelo menos, tiveram alguns momentos de tensão que trouxeram essa sensação à tona novamente, só que esses gatilhos em mim eram disparados apenas em alguns momentos pontuais, porque o filme realmente é muito arrastado, e eu assisti bem tarde da noite, logo antes de dormir. Mas antes de falar nisso, né, vamos lá, o que se trata esse filme? Aqui tem dois irmãos, eles estão no quarto, e aí eles percebem que tem algumas coisas estranhas acontecendo, os brinquedos mudam de lugar, tem uns barulhos muito estranhos pela casa, eles vão procurando os pais, eles não acham nem o pai nem a mãe, enquanto eles estão indo de um cômodo para outro da casa, algumas portas e janelas desaparecem, e eles olham pro teto e tem uma boneca pendurada, uma boneca que tava no chão e de repente aparece na parede, e aí eles não sabem para onde olhar, eles ficam com medo, e eles saem do quarto, vão pra sala na parte de baixo da casa, enfim, isso vai acontecendo até o momento que eles encontram os pais, eles não sabem bem se são os pais, eles estão com um comportamento muito estranho, e o filme vai se desenrolando nessa até que chega no final e nada de muito efetivo acontece. É basicamente a enrolação disso daí. Pegue um curta de uns 10 minutos de terror e estique ele para quase 1h30 e você tem um enredo desse filme aqui. O filme todo, ele é feito como se fosse filmado de uma câmera muito velha, então a imagem dele é muito ruim, entre aspas, é tudo muito granulado, tem aqueles chiados estáticos, sabe? Como se fosse aquelas fitas bem velhas mesmo, sabe? De videocassete. E o som é o trunfo desse filme. Eu acho que o design de som é o que faz todo o terror acontecer. Porque em muitas horas ele tá filmando ou o cantinho da porta, ele tá filmando o teto. São ângulos muito esquisitos que realmente fazem parte de toda a estranheza desse universo que ele tenta retomar através das nossas lembranças mais profundas, só que ao mesmo tempo que essa técnica volta toda a nossa atenção para o design de som, eu entendo muito bem que ela pode afastar todo mundo que quer um mínimo sentido do que está assistindo no momento. Então, como eu disse, eu assisti esse filme já para dormir, né, já perto lá, umas 11h30 da noite para meia-noite, e quando eu tava no final, eu não cheguei a cochilar, mas eu tava meio sonolento, com o olho bem baixo, e sempre que vi um
som muito alto, um pico de som, isso meio que me despertava e fazia meio com que eu misturasse o ambiente do meu quarto ao que eu tava vendo no tablet. Tava tudo escuro, a única luz que vinha era do meu tablet. E eu posso dizer pra você, velho, é uma sensação muito esquisita, sabe? Aquela parada que você sente que tem uma presença no quarto. Eu senti demais isso. E depois que o filme terminou, eu tirei o fone e ainda tava aquele zumbido, que ele tem um, volta e meia, ele tem um zumbido muito alto. E aquilo ficou ecoando aí na minha cabeça. Eu tive uma certa dificuldade pra dormir. E olha que eu não sou medroso. Eu adoro filme de terror. E eu até me impressionei que esse filme despertou essa sensação em mim, sabe? Mas tá, Vitor, esse filme vale a pena assistir? Vale a pena pagar o ingresso pra passar por essa experiência? E olha, sendo bem sincero, velho, no preço que o ingresso tá, principalmente nessas grandes salas de cinema de São Paulo, do Rio, que deve estar uma fortuna, eu acho que vale a pena você tentar baixar ou esperar ele sair numa dessas plataformas digitais. Porque realmente, se você não tiver disposto a entrar, a viver essa experiência, não procurando uma história, não procurando sentido no que você vai ver, é muito, mas muito provável que você saia antes dos 20 minutos desse filme. Ele é pra quem tá buscando algo completamente diferente, ele é pra quem tá buscando uma experiência que vai além da história, pra quem tá buscando algo que conte uma narrativa, por mais etérea, por mais abstrata que seja, através principalmente do som, e que, pelo menos pra mim, fica muito mais profunda a experiência se você assistir em casa sozinho, com um fone de ouvido bem lá no talo mesmo. E quanto à questão de gostos, se você vai mesmo gostar ou não, se você vai curtir a experiência ou não, é muito difícil precisar isso, porque justamente ele vai tentar despertar alguns gatilhos em você, de lembranças que você tinha quando era criança, de medos irracionais que você tinha quando vivia essa idade. Então, se esses gatilhos que ele quer disparar conversarem com você, conversarem com sua história, conversarem com seu subconsciente, talvez isso possa ser aterrorizante. Mas se ele não tocar nesses pontos específicos que façam você trazer do seu íntimo esses sentimentos, vai ser só uma perda de tempo. Então, você quer assistir, velho? Vá, mas vá avisado de que você pode se decepcionar bastante.